Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química do IFES Campos de Alegre. Nesta aula nós vamos dar início ao conteúdo de Eletroquímica. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Eu espero que você goste dessa aula. Bom, então começando a falar sobre eletroquímica, a eletroquímica, ela estuda as reações químicas e a eletricidade. E aí, a eletroquímica, ela está muito presente no nosso dia a dia. Então, onde a eletroquímica está presente? Ela vai estar presente nas pilhas e baterias, certo? Bom, então a eletroquímica, ela vai ser dividida em célula galvânica ou pilha e célula eletrolítica ou eletrólise. O que acontece? As pilhas, elas armazenam a energia química nos átomos ou moléculas e essa energia química armazenada, ela é modificada quando ocorre uma reação química e ela vai ser transformada em energia elétrica. Então vejam bem, a energia química se transforma em energia elétrica através da pilha. Essa reação é uma reação espontânea. Já a energia elétrica pode voltar a ser uma energia química, a se transformar numa energia química através da eletrólise. Mas essa é uma reação não espontânea. E aí nós vamos estudar cada uma delas, ok? Como que ocorre, então, essa transformação de energia química em energia elétrica? Através das reações de oxirredução, ou reações de oxidação e redução. Essas reações de oxirredução, elas vão envolver transferência de elétrons de uma espécie química para outra. Então, os elétrons, eles são transferidos de uma espécie química, aqui nós vemos o zinco e aqui o cobre, para outra espécie química. O que acontece? As pilhas, elas aproveitam esse movimento dos elétrons em uma reação de oxirredução e elas vão produzir corrente elétrica através de um fio condutor, tá? Nós vamos verificar todo esse funcionamento posteriormente. Mas vamos continuar falando sobre as reações de oxirredução ou reações redox. Oxidação é perda de elétrons. O número de oxidação do elemento, ele aumenta porque ele perde elétrons. Aí nós vamos lembrar lá das ligações químicas. Aquele que doa vai ficar positivo, aquele que recebe vai ficar negativo. E a redução é o ganho de elétrons, o número de oxidação do elemento diminui, porque ele ganha, e aí eles então são negativos. Então, oxidar é dar elétrons, reduzir é receber elétrons. Então, o primeiro passo para a gente saber quem está dando elétrons ou quem está recebendo elétrons é determinar os números de oxidação dos átomos ou dos íons que estão presentes em uma reação. E como que a gente faz isso? Quando o elemento ele está sozinho, o número de oxidação é 0. Então, nós vamos lembrar o seguinte, está sozinho, está tristinho, bolinha para ele, número de oxidação 0. Então, por exemplo, Zn sozinho, número de oxidação 0. Zn2, número de oxidação 0. Cl2, número de oxidação 0. O2, número de oxidação 0. Ou se o Na estiver sozinho, o número de oxidação é 0. Agora, se o Na estiver positivo, for um cátion, aí o número de oxidação é mais 1, tá? Assim como a gente vê aqui, ó, cobre 2+, o número de oxidação é mais 2. Cobre sozinho, tá tristinho, bolinha para ele, número de oxidação 0. E o zinco 2+, número de oxidação mais 2. Então, nós demos o número de oxidação de todos os elementos. Depois que a gente der o número de oxidação de todos os elementos, aí a gente vai ver quem oxida e quem reduz. Nós podemos verificar que o Zn, ele passou de 0 para mais 2, então aumentou. Se aumentou, oxidou, então é oxidação. O cobre, ele passou de mais 2 para 0, então diminuiu. Se diminuiu, reduziu. Ocorre então a redução, tá? Então, oxidação perde elétrons, o NOx aumenta, vai ser chamado de agente redutor. Redução, ganha elétrons, o NOx diminui, vai ser chamado de agente oxidante.
Então, nesse caso, o Zn perdeu elétrons, ele sofreu oxidação e ele é o agente redutor. E o cobre ganhou elétrons, sofreu redução, é o agente oxidante. Então, resumindo, o que é uma reação de oxirredução? Ela vai envolver transferência de elétrons entre átomos, íons ou moléculas. Em uma reação de oxirredução vai ocorrer mudança do número de oxidação, que é o NOx. A oxirredução vai consistir em processos de oxidação e redução ao mesmo tempo, tá? A oxidação vai resultar na perda de elétrons e aumento do NOx, redução, ganho de elétrons, diminuição do NOx. O NOx, o número de oxidação, é a carga elétrica de um elemento no momento em que ele participa de uma ligação química. Ok? Essa condição ela é relacionada com a eletronegatividade, que é a tendência de alguns elementos receberem elétrons. Ok? Conforme o elemento que recebe ou doa elétrons, nós vamos ter o agente redutor, aquele que sofre oxidação, provoca a redução e aumenta o número de NOx, é o que perde elétrons. O agente oxidante é aquele que sofre redução, provoca a oxidação, diminui o NOx, ganha elétrons. Então, vejamos, nós temos aqui magnésio, 0, né? Tá sozinho, tá tristinho, bolinha, então número de oxidação, 0. Zinco, 2+, número de oxidação, mais 2. Magnésio, 2+, número de oxidação, mais 2. E zinco sozinho, zinco, 0, número de oxidação, 0. Beleza, então nós temos que o magnésio, ele passa de 0 para mais 2, então ele aumentou. Aquele que aumenta, oxida. Aumentou, oxidou. Ok? Diminuiu, aqui ó, passou de mais 2 para 0. Se diminuiu, reduziu. Então, nós vamos sempre lembrar isso. Aumentou, oxidou. Diminuiu, reduziu. Certo? A espécie química, então, que perde elétrons sofre oxidação. E aí, como que é representada a semi-reação de oxidação? Dessa forma, ó, magnésio 0, ele passa a 2+, certo? Ó, oxidou. Se oxidou, o que aconteceu, então? Perdeu elétrons. E aí, a gente representa os 2 elétrons aqui que perdeu, tá? Depois da seta. Já a semi-reação de redução é o contrário. Quando ele reduz, ele vai receber elétrons. E aí a gente representa os 2 elétrons antes da seta. E aí, se a gente faz uma reação global, nós vamos ter o seguinte, porque uma substância ela só oxida ou reduz porque a outra ocasionou isso. Então, alguém tem que oxidar e alguém tem que reduzir. Ok? E aí, aqui, o que a gente tem? Nós vamos cortar, desculpa, ficou errado aqui. Vamos cortar 2 elétrons com 2 elétrons, certo? E aí, sobrou para nós o magnésio, 0, zinco, 2+, tá? Magnésio, 2+, e zinco, 0. Ok? Tá? Então, para essa aula era isso. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima aula. Um abraço, até a próxima!